Me chamo Antônio Mário Pereira Galvão, sou aluno do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e FCE Campus Ubajara. Eu, juntamente com o professor Estevão Bubonato Pereira, desenvolvemos um trabalho que tem como tema Passo ou Repasso da Química, uso da ferramenta Excel como proposta de ensino inovadora. Na introdução, temos 2 pontos específicos. O primeiro ponto, o uso de metodologia diferenciada. É uma metodologia diferente da metodologia habitual. E o segundo ponto, jogo lúdico. Jogo lúdico que é de caráter investigativo, significativo e dinâmico. A problemática é, de fato, a questão da metodologia rotineira. Essa metodologia rotineira tem a ver com o uso excessivo da aula puramente expositiva, em que os professores eles tratam diversos assuntos de forma expositiva no quadro. E, na maioria das vezes, os alunos eles não se sentem instigados a aprender e nem fazem os questionamentos necessários. Isso gera uma dificuldade nos próprios alunos e isso está relacionado também à sala de aula ser heterogênea. De fato, nós temos vários indivíduos e esses indivíduos eles têm suas particularidades. O momento de aprendizado e também o momento em que eles se sentem à vontade para perguntar e que eles se sentem em dinamismo com o assunto. Outra problemática é a questão da pandemia. Passamos por um momento diferente de tudo que já vivenciamos, a pandemia. Na pandemia, as aulas presenciais precisaram ser suspensas, então precisaram ser de forma remota e virtual. E desse modo, mesmo com essa diferença, os alunos assim, eles ainda, muitos alunos, eles não participam das aulas virtuais, nem participam das atividades, justamente porque a aula expositiva, ela predomina, mesmo que agora de forma diferente, antes de forma presencial e agora de forma virtual. Com isso, o objetivo do trabalho, o objetivo geral, é investigar a relevância da proposta do jogo lúdico Tabuleiro da Química e os objetivos específicos, revisar assuntos de química de forma rápida e dinâmica. E o segundo ponto, contribuir para o entendimento dos assuntos de química. Sobre o jogo. O jogo é um jogo de tabuleiro. Para fazer esse jogo de tabuleiro, foi necessário usar a ferramenta Excel. E nessa ferramenta Excel foi importantíssimo saber utilizar os hiperlinks para fazer o direcionamento nas abas de forma dinâmica e automática, e também o uso das fórmulas SI ou e PROC-V, que fizeram com que o ambiente do jogo no Excel fosse atrativo aos alunos e que fosse automatizado. Nesse jogo havia perguntas e, é claro, as respostas, e essas perguntas, elas são perguntas que têm a ver, de fato, com os assuntos de química, mas essas perguntas foram tratadas aí com algo especial no sentido de que todas elas fizeram relação direta com eventos materiais do cotidiano dos alunos. A metodologia. O trabalho foi aplicado em duas escolas de rede estadual da Serra da Ibiapaba. Participaram alunos de terceiro ano, visto que as perguntas eram sobre diversos assuntos, sobre diversos conceitos de química, tanto do primeiro ano, segundo e terceiro ano. O quantitativo de alunos foi de 58. Inicialmente, no primeiro momento, foi preenchido um primeiro formulário, e esse formulário tinha como objetivo identificar o que os alunos achavam, de fato, da disciplina de Química. No segundo formulário, que foi preenchido depois da aplicação do jogo, da realização da atividade, esse formulário ele teve como objetivo avaliar o jogo, saber o que os alunos eles compreenderam do jogo e se de fato esse jogo foi importante para o aprendizado deles. Com relação à dinâmica, foi necessário dividir em 2 grupos, grupo A e grupo B. Como assim? O grupo A e grupo B está relacionado ao uso do aplicativo WhatsApp, onde os alunos eles puderam montar sua estratégia de jogo e no momento da aula, lá no Google Meet, eles puderam responder às perguntas que foram selecionadas na sala de aula virtual, no Google Meet,
na hora do jogo. Foi possível realizar essa dinâmica em apenas uma aula, ou seja, a dinâmica ela foi implementada então em uma aula, em um curto espaço de tempo, mas ela surtiu sim efeito. Resultados e discussão. Primeiro tópico: o tipo de metodologia que os alunos consideraram mais relevantes para o aprendizado. 3 opções: aula prática em laboratório, aula expositiva com ou sem uso de recurso audiovisual, aula com utilização de jogos lúdicos, seja material físico ou virtual. Podemos perceber que tanto o primeiro gráfico quanto o segundo gráfico, e o que é importante dizer aqui que esses gráficos eles estão relacionados às duas escolas, ou seja, o primeiro gráfico a uma das escolas e o segundo gráfico a uma outra escola. E o que foi importante perceber é que houve aí então uma relevância, né? No primeiro gráfico, 44,7% dos alunos consideraram o uso a aula com utilização de jogos lúdicos, seja material físico ou virtual, como a proposta mais relevante, e no segundo gráfico, 47,4%. Segundo tópico, a opinião dos alunos acerca do jogo Tabuleiro da Química. Tínhamos 4 opções: ótimo, bom, regular e ruim. Só que ruim não foi escolhido por nenhum dos alunos de nenhuma das escolas. Então essa opção ela não foi colocada. Mas podemos perceber que os dois gráficos foi relativamente mais alto, predominou aí a votação na opção ótimo. Então, ou seja, a opinião dos alunos acerca do jogo Tabuleiro da Química aqui ele foi ótimo. O quantitativo de alunos que consideraram que as perguntas do jogo apresentaram relação direta com os materiais e eventos do cotidiano. De fato, isso era uma preocupação, e essa preocupação ela foi atendida como um ponto positivo, porque os alunos eles consideraram sim que as perguntas elas tinham relação direta com os eventos e materiais do cotidiano. Uma minoria disse que não havia relação alguma com o que eles achavam que tinha a ver com os materiais e eventos do cotidiano, que tinha a ver com química. A conclusão é que o material ele inovou o conceito de ensino à química, uma vez que ele foi implementado de uma forma totalmente diferente por conta da pandemia e as aulas estarem correndo de forma virtual, e ainda assim porque a ferramenta Excel ela foi utilizada para desenvolver esse material, esse jogo. No segundo tópico, o grau de aceitação considerável, como vocês poderão perceber nos gráficos, é que de fato os alunos eles consideraram que o jogo ele teve uma relevância e que a partir do jogo foi possível sim fazer uma atividade diferenciada que compreendeu o trabalho em equipe, dinamismo e que houve então aprendizagem significativa por parte dos alunos. E no terceiro tópico e último, a importância da atividade lúdica para o aprendizado. Com essa investigação foi possível compreender também que a atividade lúdica ela é importantíssima para o aprendizado do aluno, já que a atividade lúdica ela é essencial, porque ela trabalha, de fato, o trabalho em equipe, o dinamismo, o comprometimento e sim instiga os alunos a entenderem de uma forma mais completa, de uma forma mais dinâmica. Não que as outras abordagens, as outras metodologias, elas não funcionam. Elas funcionam sim, mas que é essencial diversificar. Por isso mesmo, essa conclusão. Atividade lúdica é essencial. No ponto final, quero agradecer sobre a oportunidade de estar apresentando na primeira semana de licenciatura em Química do IFCE Campus Boa Viagem. E até uma próxima. Muito obrigado.